E aí, pessoal? Espero que todos estejam bem. Estou aqui eu de novo com mais um quadro de dicas de estudo, certo? E hoje eu vou dar algumas diquinhas de estudo para você começar esse 2024 já naquele pique, já organizadozinho e assim por diante, certo? Vamos lá? A primeira dica, nada mais, nada menos, é que organização. Só que não é aquela organização que você faz perfeito e tal, e tananã, porque eu acho que esse tipo de organização leva a você a procrastinar mais do que você possivelmente procrastina. Então, a minha dica é uma organização do seu jeito. Ela não precisa ser totalmente perfeita, mas é a sua organização, do jeito que você entende, do jeito que você consegue concluir as suas atividades no dia a dia. Vai ter atividades que a gente vai tentar concluir ao longo do dia tudo, por exemplo, de 5 atividades que temos para concluir durante o dia, a gente consiga concluir 3. Isso já é um grande avanço, isso já é ótimo. É muito melhor do que nada. Então, saiba se organizar da sua forma, do seu jeito, não de um jeito perfeito, porque esse jeito perfeito leva muito mais à procrastinação. E além de ter a organização, o que se encaixa dentro da organização é uma boa rotina. E eu falo sobre rotina, eu tô querendo dizer, não é você sentar e estudar durante 2 horas seguidas, ou 3 ou 4 e assim por diante. Não, eu falo uma rotina que ela seja rica para você. Até porque a gente só vai conseguir estudar por horas e horas com o tempo, se a gente consegue ser centrado naquilo que a gente quer. Então, para a gente conseguir ser centrado nos nossos objetivos, precisamos construir isso aos poucos. Não é tipo sentar e tentar ir direto, porque isso só vai levar à procrastinação. Então, o que a gente pode fazer? Começa estudando 20 minutos. Se você e tipo também encaixar essa sua rotina de estudos dentro de todas as suas atividades. Por exemplo, se você trabalha de manhã, estuda à tarde e só tem tempo à noite, então você vai pegar 20 minutinhos ou 30, enfim, da sua noite para tentar revisar, para poder tentar fazer as anotações de tudo aquilo que você estudou. E isso ajuda demais, certo? E a nossa segunda dica de estudos é sobre anotações. É sempre bom a gente nos manter informados do que vai acontecer, de datas que é para entregar prazo e assim por diante. Então é sempre bom você ter um bloquinho, uma agendinha, qualquer coisa, mas é sempre importante anotar. E essa dica de anotar não vale só para agora. Vou dar outra dica sobre anotações mais na frente, mas anotar é muito importante para que a gente se mantenha organizado, para que a gente se mantenha atualizado das coisas e sem acumular muitas coisas, certo? E a terceira dica, ela é muito valiosa para mim e eu sigo e dá muito certo. A terceira dica é não se apegar apenas àquilo que o professor está falando, que o professor está dando. Sempre é bom a gente procurar por mais, pesquisar mais. É claro que o que o professor fala é muito importante, mas não devemos nos apegar só àquilo. Devemos pesquisar. E o que tivermos dúvidas quando a gente for pesquisar, a gente ir ao professor perguntar, certo? Então, isso é muito importante. E até mesmo em sala de aula, quando a gente está, quando ele está copiando e a gente está copiando também, e a gente vê que aquele assunto é daquele jeito e a gente pega para poder estudar em casa e descobre mais coisas diante com a nossa pesquisa. E é sempre bom também a gente saber pesquisar as fontes, saber de onde elas vêm para não cair em fake news, né? Então sempre é bom pesquisar e perguntar ao professor, mas nunca se apegar apenas com o que ele dá em sala de aula, sempre procurar buscar mais, principalmente se for atualidades, porque atualidades ela está em nosso dia a dia e a gente precisa dela a todo instante para podermos até conversar sobre um assunto, sobre qualquer assunto ou até para escrever algum tema, algum projeto, alguma redação, alguma pesquisa e assim por diante, certo?
Ainda sobre sala de aula, a nossa quarta diquinha, ela vai ser sobre levar folhas de ofício ou levar folhas à parte, sem ser no caderno. Claro que assim, eu particularmente amo anotar as coisas. Amo anotar aquilo que o professor está falando, amo fazer anotações. Independente se for mapa mental ou não, mas eu gosto muito de fazer anotações. E eu dou muito essa dica. Anote aquilo que você está estudando. Anote o que tente prestar atenção e anotar as coisas que o professor fala ao mesmo tempo. Ou pedir para o professor repetir se você achar que aquilo é relevante e assim por diante. Ou que você não entendeu, se você não quer perguntar naquele momento, anote para poder perguntar depois, ou anote para poder pesquisar em casa. No comecinho da quarta dica, eu falei para levar folhas à parte. Por quê? Porque é sempre bom a gente anotar aquilo que o professor está falando, só que quando a gente chega em casa, talvez a gente não entenda o que ele, ou a gente não lembre. Então, quando vamos revisar tudo de novo, a gente anotar no caderno tudo aquilo que a gente anotou em sala de aula e acrescentar com as nossas anotações, com as anotações daquilo que a gente estudou um pouco a mais e não se apegou àquilo só que o professor falou em sala de aula. É sempre bom a gente colocar as ideias que estão na nossa cabeça para fora. Por exemplo, quando eu estou estudando, muitas vezes eu estou com a cabeça cheia de conteúdo. Então, eu tenho muito medo de esquecer. E aí, o que eu faço? Eu vou anotando e eu vou falando em voz alta. Eu vou anotando na lousa e falando em voz alta para que eu não possa esquecer. Às vezes eu falo para mim mesma na frente no espelho para eu não esquecer. E se puder, ajudar algum amigo que tenha dificuldade, porque é ensinando que você aprende. E um dos métodos mais eficazes de você aprender é ensinando. Então, tente fazer isso. São dicas que, olha, me ajudam bastante. E por fim é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês com as minhas dicas e técnicas de estudo. Para mim funcionam, eu espero que para vocês também funcionem, certo? Um beijo e um grande abraço. Até o próximo quadro.